Fala, torcida do Verdão! Já deixa aquele like e se inscreve no canal. Avante palestra! Notícia urgente. O Palmeiras aceita a proposta e vende Alan por 37 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais. Com isso, o jogador se torna a terceira maior venda da história do clube, ficando atrás apenas de Estevão, vendido ao Chelsea, e Endrick, negociado com o Real Madrid. Com toda essa grana nos cofres, o Palmeiras já começa a procurar um substituto para Alan. E um nome que aparece com força é Luiz Henrique, que está insatisfeito no Zenit, onde vem sendo reserva e já teria pedido para ser negociado. Vamos ver agora todos os detalhes dessa negociação. E o Palmeiras está perto da terceira maior venda de sua história. Nas últimas horas, o Verdão e o Manchester City avançaram para a transferência em definitivo do atacante Alan, de 22 anos de idade. A última oferta feita pelo clube inglês, de 37 milhões e meio de euros, a gente está falando de 225 milhões de reais. Importante registrar que o Palmeiras ainda tenta aumento em relação a bônus e talvez uma compensação com venda futura, mas está tudo bem avançado para que o Alan se transfira para o time inglês, tornando-se assim a terceira maior venda do clube, só atrás do Endrick, vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, e do Estevão, negociado com o Chelsea por 61 milhões de euros. A tendência é que o Alan fique um pouquinho mais caro do que o Vitor Reis, outro atleta revelado na base do Palmeiras e vendido para o Manchester City. Além deles, queria destacar as principais vendas da história do Verdão. Gabriel Jesus foi vendido por 32 milhões de euros, Richard Rios e Luiz Guilherme por 30 milhões de euros, com a observação de que o Luiz Guilherme foi por 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus. Só para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes está mais perto da renovação do contrato até 2030. O atacante gostou da última proposta feita pelo Verdão. Paulinho é baixa mais uma vez para a partida contra o Vasco nesse domingo por conta de uma lesão. Formação importante para torcedores de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou quaisquer times que busquem atacante bom de bola. Luiz Henrique ficou bastante decepcionado com sua permanência no Zenit. Ele fez força para se mudar para o Flamengo na negociação frustrada de 15 dias atrás. Cheguei a contar para vocês que o LH havia aceitado a proposta do Fla e fez força nos bastidores para que o negócio acontecesse. Só que o Zenit e o Flamengo não se entenderam a tempo da inscrição do atleta nas oitavas de final da Libertadores da América, e ele acabou permanecendo contra sua vontade e até com pouca intenção de seguir por lá. Temporada para o Luiz Henrique na Rússia é ruim. Até aqui só 4 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. No Campeonato Nacional ele tem sido reserva. Nos 3 jogos em que foi relacionado, os 3 ele começa no banco, em 2 deles ele é utilizado nos minutos finais e no terceiro ele nem sequer sai do banco. Luiz Henrique só tem sido titular nas partidas da Copa da Rússia, torneio menos importante, onde também não tem conseguido destaque. Jogador comprado por 33 milhões de euros. A pedida do Zenit para negociá-lo é de 35 milhões de euros. E hoje, ao que parece, o Flamengo pode ser o principal candidato a contratá-lo. Embora, com a iminente negociação do Alan do Palmeiras para o Manchester City, surja aí mais uma brecha para o Luiz Henrique no futebol nacional. Pergunta, ou as perguntas que eu deixo para você: onde o Luiz Henrique cairia melhor no futebol brasileiro? E você acha que o preço de 35 milhões de euros é justo pelo jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Luiz Henrique tem uma história com o Fluminense, clube que o revelou. Não tá assim, tá torcendo o nariz pro Flamengo. Isso aqui é verdade, tá torcendo o nariz pro Flamengo. E aí, qual é a outra possibilidade que sobra, né? A gente vê com os clubes aí que poderiam fazer um negócio, repatriar o Luiz Henrique. O Palmeiras sondou essa questão do Luiz Henrique com o Zenit também. O negócio ficou em torno de 25 milhões de euros, só que o Zenit queria 2 jogadores do Palmeiras. Aí é o problema de novo. Riquelme e Belé. Riquelme e Belé, 2 meninos. Se a gente olhar esses 2 meninos do Palmeiras, olha, para chutar baixo, o Palmeiras faria no mínimo 10 milhões de cada um. Para chutar bem baixo, acho que o Palmeiras nem venderia por um valor como esse. Mas para a gente colocar um valor razoável aí de mercado, aí já somaria 45 milhões de reais, é muito, de euros, é muita coisa pelo Luiz Henrique, até porque o Palmeiras ainda tem o Alan que joga por ali ainda.
Ancelotti. Se o Palmeiras negociasse o Alan, não sei, aí acho que seria até um bom negócio. O Luiz Henrique, a gente sabe, é um jogador de seleção de Copa do Mundo que foi mal aproveitado nessa Copa aí pelo Ancelotti. Foi muito mal aproveitado. Aliás, né? Perdeu espaço, não jogou, se desvalorizou. E agora é essa questão. Um jogador que tem, sem dúvida nenhuma, pode jogar muito, tem 25 anos só. Então tem muito que ser explorado no futebol desse rapaz. E seria uma ótima contratação para o Palmeiras. Embora eu acho que essa posição hoje não seja prioridade. Não seja prioridade. O Palmeiras precisa de um meio-campista, um volante, primeiro volante, ou um meio-campista, um meia tipo Almada, que foi pro River, que também falou, deu chapéu lá no Rio de Janeiro. Esse também seria o cara.